Olá, bom e boa para todos. Vamos lá para mais um estudo rapidinho dessa vez, para que esse vídeo não fique muito longo. Eu gosto de realmente resumir bastante, para que não canse nem quem está ensinando, nem quem está aprendendo, né? Então, antes de mais nada, vamos dizer de novo, né, que nós temos muitas traduções e essas traduções às vezes mais nos prejudicam do que nos ajudam. É claro que a gente tem que enaltecer essas pessoas, João Ferreira de Almeida, o padre Antônio de Figueiredo, lá Reina Valera da Espanha, né, o John Wycliffe, muitos ingleses, alemães, o próprio Lutero traduziu a Bíblia. Essas pessoas incansáveis na obra da tradução, trabalharam muito, muito, os próprios editores. Mas nós temos que reconhecer que pela dificuldade mesmo do idioma, né, o idioma hebraico muito distante de nós, a cultura se perdeu, embora, como eu disse no outro vídeo, podemos recuperar através da rede de computadores, do acesso que a gente tem a tantas e tantas bibliotecas, literaturas, comunidades. Então se perdeu um pouco essa noção do hebraico, né? Então as traduções são muitas vezes defeituosas e isso pode prejudicar. Então o certo é a gente fazer a nossa exegese com a ajuda de algumas ferramentas como comentários, também alguns artigos, livros e algumas bíblias também de traduções diferentes para facilitar. E quando a gente consegue decorar, entender pelo menos algumas palavras em hebraico, tudo facilita. Tudo fica mais fácil na Bíblia, as coisas passam a ser esclarecidas e a gente acaba sendo abençoado. O outro ponto que eu quero falar é o seguinte: o que vai ser abordado agora é assustador. Eu creio que você vai se assustar. Tchan, 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 tchan. Aproveite, desista, desliga o computador, pode ir trabalhar, pode ir almoçar, jantar, dormir, porque senão você pode assustar e ficar assombrado para aquilo que eu vou dizer agora. Bom, eu quero falar rapidamente aqui nessa introdução. Eu gostaria de falar sobre a Trindade, né? Talvez não dê nesse vídeo, mas uma introdução cabe aqui neste momento. Vamos falar, quero que você pense comigo na palavra hebraica e decore essa palavra. Eu acho que você até já conhece essa palavra muito. É a palavra Elohim, tá? A palavra Elohim. A terminação em no hebraico refere-se ao plural, tá? Então, Elohim é plural de El, que é um nome genérico para Deus. Não vamos entrar nessa questão agora. Eu quero meditar e refletir com você sobre a palavra Elohim, que o português traduz para Deus. Todas as vezes que você vê na nossa Bíblia, em português, a palavra, o vocábulo Deus, lá no original é Elohim, tá? Então, esse Elohim é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, é o Pai do Senhor Jesus Cristo, do Messias, é o nosso Salvador. Então, esse Elohim é o único Senhor soberano, Criador, que chamou Abraão, Isaac, Jacó, é o Deus da Bíblia, tá? A palavra hebraica é Elohim. Pois bem, esse Elohim teve filhos. Ele criou, o que você quer usar, miríades de miríades de miríades de milhões de milhões de milhões de filhos, tá? E a nossa tradução, ela dificulta um pouco porque a gente não consegue entender quem são esses filhos. Somos nós? São anjos? Quem são? Para a gente fazer uma ilustração aqui, bem pueril, né? Vamos dizer assim, a gente pode pensar no seguinte: filho de águia. O que é o filho de águia?
Filho de águia é águia, correto? Filho de jacaré. Filho de jacaré é jacaré. Filho de peixe. Filho de peixe é peixe. Aliás, tem aqueles ditados que a gente diz, né? Filho de peixe, peixinho é. Ora, então se filho de peixe é peixe, filho de jacaré é jacaré, filho de humano é humano, filho de Elohim é Elohim. Então, filho de Elohim, os miríades que a Bíblia portuguesa traduz como seres celestiais, anjos, seres viventes, são Elohim. Todos eles são Elohim. Por que todos eles são Elohims? Porque eles são filhos criados do único Elohim. E essas miríades de Elohim não são na posição, na postura, como o Criador, obviamente. Eles são filhos. Eles são Elohim, filhos. É claro que existem muitas classes hierárquicas, posições, tem muitos desses Elohims que estão próximos ao trono de Deus, tem alguns que estão um pouco mais distante, tem alguns que estão em esferas inferiores, em dimensões inferiores, tem alguns que estão reinando, tem alguns que têm características diferentes das outros. Enfim, existem vários tipos, várias funções, mas a natureza é a mesma. Eles são Elohim, como o Pai, Criador, poderoso, soberano, Criador de todas as coisas, Elohim. Então a gente fica confuso porque a Bíblia traduz a palavra Elohim muitas vezes para anjos. E a gente pensa que todos os seres que estão no céu são anjos, e isso não é verdade. Porque a palavra anjo não define a natureza do ser. A palavra anjo designa a função de um ser. Vou repetir. Anjo, quando você diz anjo, você não está dizendo sobre um ser, a natureza dele. Você está dizendo da posição em que ele ocupa. Então, nem todos os seres celestiais são anjos, porque anjos são posições hierárquicas. Todos são de natureza Elohim, porque eles vieram de Elohim. Se a gente usar o português, a gente pode dizer sem medo, por isso que eu disse que você podia assustar, sem medo, que todos eles são deuses. Por quê? Porque eles são filhos do Deus único. Então, se eles são filhos do único de natureza Deus, Elohim, eles são todos deuses. Elohim. Não tem nenhum mal nisso. Essa é a verdade. Por conta de alguns desses Elohims, desses deuses, caírem, se rebelarem contra o Criador, desejarem ser igual ao Criador ou estar acima dele, foi aí que surgiram nas nações aqui da Terra os falsos deuses, que na verdade são deuses, mas são falsos por quê? Porque eles se colocaram e se revelaram para a humanidade, para essas cidades antigas aí, como criadores, como os donos do pedaço, né? Como aqueles seres que mandam no céu, que mandam na terra e exigiram sacrifícios, exigiam adoração, e a história você conhece e pode ser lida e estudada aí. Mas a natureza deles é Elohim. Tudo o que é criado por Deus, os seres, são deuses. Tudo o que é criado por Elohim, que é a mesma coisa, só que no idioma hebraico, são Elohim. Então, muitos desses Elohims são querubins.
que é uma função hierárquica. Muitos desses Elohims, desses deuses, são serafins, que é outra função hierárquica. Muitos desses Elohims, ou desses deuses, são potestades, outros são principados, outros são tronos, outros são virtudes, outros são arcanjos, outros são anjos. Então são posições diferentes, mas a natureza deles é a mesma. Eles são deuses, porque o pai deles é de natureza Deus. Agora, se segura aí na cadeira onde você está. Eu posso dizer que eu sou Deus? Porque nós não viemos de Deus? Você é Deus? Claro que sim. Eu vou provar na Bíblia que é assim. Por quê? Porque nós viemos dele. Nós somos criados por Elohim. Então nós também somos Elohim. Abra sua Bíblia aí em Salmo 82. Vamos lá. Salmo 82. Vamos ler? Acompanhe a leitura aí, bem atento. Olha. Elohim, ou Deus, né? Que é questão de tradução. Está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Olha lá. Julga no meio dos Elohims. Seus filhos. Todos os que estão no céu. Os exércitos dele. São Elohims. São deuses. Aí o verso 2. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Olha o verso 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Olha aqui, vós, está dizendo para homens, para nós. Está dizendo assim, vós sois Elohim, vós sois deuses. Por quê? Porque todos vós sois filhos do Elohim, Altíssimo. Ao verso 7, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Olha só, nós somos deuses, nós somos Elohims, porém estamos revestidos de carne e sangue, de humanidade. Nós somos homens, então somos Elohims, por natureza, deuses, Deus, mas vamos morrer como homens. Então, repetindo, nós somos Deus, porque somos filhos dele, Deus, do Altíssimo. Verso 7, mas morreremos como homens, porque estamos em pele, estamos revestidos de carne e sangue. Agora o capítulo 10 de João. Olha aqui o capítulo 10 de João. O que Jesus dizia para os escribas, fariseus, judeus? Jesus dizia que era Deus, que ele era Elohim. E era verdade, claro. Muito mais ele ainda podia dizer isso. Só que os judeus consideravam isso uma tremenda blasfêmia. Olha o João 10, verso 33. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia,
porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que Jesus fala aqui, o que Jesus responde? O Salmo 82 que nós acabamos de ler. Olha lá o verso 34 de João 10. Jesus respondeu-lhes: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Olha o que Jesus está dizendo aqui para eles. Na própria palavra de Deus, do Criador, do Pai, está dizendo que vocês também são deuses. Porque vocês são criaturas, filhos dele. E vocês estão me criticando, me acusando de blasfêmia. Eu, a quem ele santificou, ele a quem enviou ao mundo para salvar vocês. Eu estou dizendo que eu sou filho dele, vocês estão me dizendo que eu estou blasfemando se a Escritura diz que vocês mesmos são deuses? Então está dizendo? Está dizendo isso. Então eu queria, né, e já fiz essa introdução, porque quando a gente estudar sobre Trindade, isso vai pesar muito, essa questão. É importante a gente entender isso. Então, filho da carne, carne é. Filho de zebra, zebra é. Filho de cavalo, cavalo é. Filho de Deus, Deus é. Porque trata-se de natureza. Tá bom? Guarde isso com você, porque isso é muito importante e vai desmistificar muita questão a respeito da Trindade. Vamos parar de chamar todos os seres celestiais de anjos. Não, isso é tradução errada. Eles são deuses, eles são Elohims. Alguns são anjos, outros são serafins, outros são querubins e assim por diante, tá? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Qualquer coisa, pergunta, comente aí que estarei respondendo. Obrigado e até o próximo estudo.